Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da playlist de anatomia do mediastino do canal DCB. Meu nome é Mateu, eu sou estudante de medicina e essa playlist foi criada exclusivamente para se estudar mediastino de uma forma mais aprofundada. Então, se você está procurando uma fonte para se estudar mediastino, esse é o canal certo para você. Caso você tenha interesse em saber das fontes utilizadas para a elaboração desta aula, estão aparecendo aqui na tela agora. Dito isso, vamos começar. Primeiramente, vale destacar que os slides estarão disponíveis na descrição do vídeo. Então, se você quiser baixar os slides, anotar as minhas explicações, recomendo muito que você faça isso. Tá? Só acessar a descrição. O que vai ser comentado nessa aula, basicamente? Conceitos introdutórios sobre o mediastino. Então, a gente precisa dessa base para entender as aulas mais aprofundadas. Tá? Então, primeiro, a gente vai entender o que é o mediastino, as limitações do mediastino, relações importantes que o mediastino faz com estruturas adjacentes e importantes que ele faz. Tá? Divisão anatômica do mediastino, como ele se divide, isso é muito importante. Após isso, eu vou dar uma explicação de como vai se encaminhar as próximas aulas da playlist, como elas vão funcionar, tá? Dessa playlist. E após isso, a gente vai resolver algumas questões, tá? Para aplicar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula. Muito bem, vamos lá. Tá? Primeira coisa, vamos saber o que é mediastino. O que é o mediastino, primeiramente? Para a gente saber o que é o mediastino, a gente tem que saber como funciona a cavidade torácica e como ela é dividida. Tá? Então, nós temos a caixa torácica, que é basicamente os ossos, as cartilagens e as articulações que fazem parte da região torácica. Tá? Dentro dessa caixa torácica, nós temos um espaço que é chamado de cavidade torácica. E essa cavidade torácica ela é dividida em três partes. Tá? Duas cavidades pulmonares, tá? Uma direita e uma esquerda, cujo contém os pulmões e os sacos pleurais, as pleuras, tá? Que são estruturas que revestem os pulmões. Tá? São estruturas extremamente importantes, as pleuras, para entender o mediastino e as suas relações que ele faz, tá? A gente vai estudar bem a pleura agora, depois. Além disso, as duas cavidades pulmonares, elas ocupam a maior parte do espaço da cavidade torácica e entre as duas cavidades pulmonares, representadas em azul aqui, tá? Existe uma terceira cavidade, que é a cavidade central do tórax, que é o mediastino. Então, o mediastino é a cavidade central do tórax entre as duas cavidades pulmonares. Muito bem? O que contém o mediastino? Muitas estruturas. Todas as estruturas, as vísceras do tórax, tá? Menos os pulmões e os sacos pleurais. Menos os pulmões e as pleuras. Então, tirando pulmões e pleuras, sobra aqui as estruturas que estão contidas no mediastino, tá? Então, é muito importante e tem várias estruturas que precisam ser estudadas. Bom, quais são os limites do mediastino, tá? Então, a gente tem um limite superior, um inferior, anterior, posterior e lateral, tá? O que limita o mediastino superiormente? Superiormente a abertura superior do tórax. Para quem não sabe, a caixa torácica, ela tem duas aberturas. Uma abertura superior, tá? Que fica superior, e uma abertura inferior, tá? A gente tá falando dessa daqui, tá? Ela é quem limita o mediastino superiormente, tá? Agora, essa abertura superior do tórax, ela tem suas próprias limitações, tá? Vamos lá. Posteriormente, quem limita a abertura superior do tórax é a própria vértebra T1, a primeira vértebra torácica, tá? Limita posteriormente a abertura superior do tórax. Nas laterais, em ambos os lados, a gente tem as costelas, tá? Mais especificamente a primeira costela, tá? As primeiras, né? São duas, tá? As primeiras costelas, mais as cartilagens costais correspondentes, ou seja, as primeiras cartilagens costais, tá? Isso limita lateralmente. Agora, anteriormente, quem faz a limitação é a margem superior do manúbrio, tá? Do manúbrio external. Muito bem, então isso aqui limita superiormente ali o mediastino, tá? Inferiormente, quem limita o mediastino é o próprio
Diafragma, o próprio músculo diafragma. Interessante saber que o músculo diafragma, ele é em forma de cúpula, tá? Então, vendo ele sobe em forma de cúpula, tá? E a região mais alta dele, ou seja, a cúpula direita, onde está presente aí o fígado, tá? Então, o fígado, ele basicamente é um órgão grande, né? Ele vai empurrar esse diafragma para cima. E essa estrutura mais alta, aqui, mais alta, a cúpula direita do diafragma, vai estar aqui localizado no quarto espaço intercostal. Muito bem, tá? Anteriormente, quem limita o mediastino é o externo, o osso externo, todas as partes dele, mais as cartilagens costais aqui, tá? As cartilagens costais mais o osso externo. Muito bem. Posteriormente, quem faz a limitação são os corpos vertebrais da vértebra T1 até a vértebra T12, né? Não passar daqui. Muito bem, então a vértebra T1 até a vértebra T12, os corpos vertebrais vão fazer esse limite posterior. Pera aí, você não disse que o diafragma ele vai até o quarto espaço intercostal. Como que posteriormente isso aqui tudo limita o mediastino, tá? Lembrando, o diafragma, apesar de ele vir aqui até o quarto espaço intercostal, que bem alto, ele é em forma de cúpula. A margem inferior do diafragma, a parte inferior dele, vai se inserir na margem medial da caixa torácica. Então, essa parte mais na margem inferior da caixa torácica, perdão. Então, ele vai descer aqui e se inserir na margem inferior da caixa torácica, tá? Então, ele vai fazer esse abaulamento, essa cúpula, e ele vai descer nas extremidades para se fixar. Então, é logicamente que a parte posterior lá do mediastino vai ser mais inferior. Então, por isso que a vértebra T12 aqui, até a vértebra T12 vai fazer essa limitação posterior. Muito bem, lateralmente, tá? Os últimos limites do mediastino, lateralmente, quem vai ser responsável por essa limitação vai ser os sacos pleurais, tá? Sacos pleurais, já falei, são as pleuras que revestem os pulmões. Então, imagine um punho, tá? Um punho contra um balão murcho, tá? Um balão murcho, imagina um balão murcho e um punho que ele vai avançar em direção a esse balão, tá? Naturalmente, esse balão ele já tá murcho, né? Ele vai fazer duas camadas aqui, tá? Uma camada que vai ficar em contato com o punho e uma camada que vai refletir aqui e vai estar externamente o punho, tá? Muito bem. Agora, esse punho aqui é o pulmão, tá? Agora, a estrutura que reveste o pulmão aqui é chamada de pleura visceral. Reveste a víscera, tá? E ela vai refletir, e essa segunda camada aqui mais externa é a pleura parietal, ou lâmina parietal, tá? Lâmina parietal, aqui, lâmina visceral, tá? Então é mais ou menos isso. E essa estrutura roxa como um todo, esse balão, essa estrutura que vai revestir essas pleuras, se chama então saco pleural, que reveste cada pulmão individualmente. Muito bem, então são esses sacos pleurais aqui, ó. Aqui nós temos os dois pulmões, tá certo? Se a gente pegar uma pinça e pinçar aqui o tecido pulmonar, propriamente dito aí, puxar bem, com bastante delicadeza, a gente vai sentir uma casquinha serosa saindo desse tecido, né? Isso é a pleura visceral, tá? A pleura parietal, ela é quase invisível, ela é transparente, a pleura visceral. A pleura parietal, ela vai estar aqui representada em branco, ela também vai ser transparente, mais translúcida, e ela vai revestir aqui, ó, as paredes da cavidade pulmonar, tudo bem? Muito bem. São esses sacos pleurais que limitam lateralmente o mediastino, tá? Outra estrutura importantíssima para se estudar no mediastino é o pericárdio, tá? Pericárdio ele é muito importante, inclusive a nossa próxima aula dessa playlist vai ser direcionada totalmente ao estudo do pericárdio, tá? Sem entender pericárdio a gente não entende mediastino.
E basicamente, nessa primeira parte, eu quero que vocês entendam a ideia básica por trás do que é um pericárdio, tá? Eu não quero que você saiba exatamente as camadas do pericárdio, não. Eu quero que você saiba o que é o pericárdio, tá? Então imagine, de uma forma bem simples, um saco plástico, um saco de lixo, e você joga teu coração dentro desse saco. Você enfia dentro do saco o coração, tá? O saco que vai embrulhar o coração é o pericárdio. Então ele vai ensacar o coração, tá? Então, por exemplo, aqui, essa parte em branco, tá? Um pouco translúcida, ela vai ensacar o coração, inclusive vai revestir um pouco aqui dos vasos da base do coração. As raízes dos grandes vasos, né? Então, tanto o coração quanto as raízes dos grandes vasos vão ser revestidos por esse saco pericárdico, por esse pericárdio, tá? Por que eu falei isso? Porque agora a gente vai entender um pouco sobre as relações que esse mediastino ele faz com algumas estruturas adjacentes, tá? Bom, nessa imagem aqui, representado em alaranjado, a gente tem o pulmão, tá? O contorno aqui, alaranjado, do pulmão é basicamente a pleura visceral, tá? Essa parte que se reflete aqui em colorido, né? Em roxo, amarelo, azul, verde, espero que você não seja daltônico, mas essa parte colorida é a pleura parietal, tá? Que vai revestir então a parede aqui da cavidade pulmonar, tá? Muito bem. Essa pleura parietal, ela vai revestir a cavidade pulmonar, mas ela vai revestir várias estruturas diferentes no caminho. Então, por exemplo, aqui nas costelas, aqui o diafragma, aqui o mediastino, tá? Então essa pleura parietal, ela vai se dividir em partes também. Então a gente tem a parte costal da pleura parietal, aqui a cúpula da pleura, que vai revestir essa parte mais superior do pulmão, aqui a parte mediastinal da pleura parietal, a parte diafragmática, tá? Por que eu tô falando isso? Porque uma das relações importantes do mediastino é em relação à parte mediastinal da pleura parietal, tá? Que é a parte justamente que fica em contato com a região do mediastino. Então eu falei, o mediastino ele fica entre os dois sacos pleurais, né? É o limite lateral. Então aqui, daqui para cá já é mediastino. O que acontece? Essa pleura parietal da parte mediastinal, ela vai fazer o revestimento lateral desse mediastino, ela vai ter essa relação, tá? Agora, o que tá para cá é mediastino já, tá? Então aqui o pericárdio, que está representado nessa linha em vermelho aqui, é parte do mediastino, tá? É parte do mediastino. Mais especificamente no mediastino médio, tá? Que a gente vai ver depois. Mas o pericárdio ele faz parte do mediastino. Inclusive essa estrutura aqui, tá? Intracejado, é a fáscia endotorácica. Fáscia endotorácica. Qual a relação que eu queria mostrar para vocês? A gente vai ter o nosso pericárdio, que faz parte do mediastino. Vai ter a nossa pleura parietal mediastinal. E entre a pleura parietal mediastinal e o pericárdio, a gente tem a fáscia endotorácica, que é uma fáscia que reveste ali a cavidade torácica, tá? É uma fáscia bem famosa e ela faz essa relação do pericárdio, entre o pericárdio e essa pleura parietal mediastinal. Muito bem. Tá aqui uma imagem mais representativa do que a gente viu até agora. Então, no meio aqui, o pericárdio, então o saco pericárdico. Lembrando, dentro do saco pericárdico temos o coração, temos ali revestindo também os vasos da base, tá? Externamente ao pericárdio, fáscia endotorácica e mais externamente o saco pleural, tá? Com as duas camadas, a parietal e a visceral, e mais externamente mais os pulmões aqui também lateralmente a esse mediastino. Muito bem. Importante dizer que essa pleura parietal, além de fazer essa relação lateral com o mediastino, ela também faz uma relação importante que é uma relação anterior e uma relação posterior. Então tá vendo aqui como o pulmão ele se projeta para frente, se projeta anteriormente na cavidade torácica? A pleura vai junto, a pleura reveste, então a pleura vai junto. Essa pleura, então, ela vai
estar aqui na frente, olha, do pericárdio, tá? Pericárdio já é mediastino, então vai ter aqui uma relação anterior do mediastino com a pleura parietal também. A mesma coisa posteriormente, olha como que ela avança lá, ó. Ela vai estar, ó, atrás lá do pericárdio. Então vai se formar uma relação anterior e posterior também do mediastino com essa pleura parietal, tá? É importante que a gente entenda, separe muito bem o que a gente vê no cadáver, tá? No anatômico, do que seria a estrutura viva, tá? Em vivo ali, tá? Na questão do mediastino, no cadáver, você tem a impressão que esse mediastino ele é rígido, imóvel, permite pouco movimento, tá? Mas em um ser vivo, em uma pessoa viva, esse mediastino ele se movimenta muito, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia. Por que ele se movimenta? Vísceras ocas. Então, tem várias vísceras ocas dentro desse mediastino. Por exemplo, o coração. O coração ele é oco. Tem sangue dentro do coração, ele bombeia. A traqueia também passa ali pelo mediastino. Passa ar, víscera oca. O esôfago passa ali comida, mas ele tem ar ali, apesar da maior parte do tempo ele ficar colabado. Então são várias estruturas dos vasos, né? São ocos e permitem um pouco mais essa movimentação do mediastino, tá? Outra coisa é que, não raramente, a gente encontra infiltrado de gordura dentro do mediastino. Ou seja, pega uma pessoa, isso é normal, tá? Pega uma pessoa normal de 70 quilos, 1,70 m, uma pessoa padrão, fisiologicamente falando, ela muito provavelmente vai ter uma quantidade considerável de gordura dentro do mediastino, entre as estruturas ali, e essa gordura serve justamente para promover uma maior movimentação, uma maior facilidade de movimentação das estruturas que o mediastino compõe, tá? Além disso, a gente tem vísceras, as partes, a traqueia, o esôfago, as estruturas presentes no mediastino são interligadas por tecido conjuntivo frouxo. Então, permite uma frouxidão, permite o movimento, tá? É o tecido conjuntivo frouxo, tá? Aliás, estruturas importantes do mediastino, por exemplo, a traqueia, o coração, óbvio, o esôfago, o timo, ali os grandes vasos, entremeando essas estruturas, temperando elas ali, nós vamos ter outras estruturas importantes. Vasos sanguíneos, tá? Vários vasos sanguíneos, vasos linfáticos para drenar essa linfa. Então, olha aqui quantos vasos linfáticos entre as estruturas, olha aqui. Vaso linfático, aqui vaso linfático. Inclusive, a gente vai estudar vários vasos linfáticos, mais especificamente 2 deles são importantes, que a gente vai estudar bastante nessa parte da aula aqui, tá? Não nessa, mas nas próximas. Linfonodos também estão presentes entremeando essas estruturas. Então, aqui na frente da cava superior, vários linfonodos, né? Não só aqui, ó, lá atrás, aqui, tá? Então, vários linfonodos entremeando ali, fazendo esse recheio. Nervos, muitos nervos aqui, por todos os lados entremeando as estruturas também. E, inclusive, a gordura, que a gente já falou. A gente já falou da gordura também, tá? Falando um pouco mais dessa dinâmica do mediastino, ou seja, a movimentação que ele faz, mudança de pressão, volume, tá? Então imagine que muitas coisas causam essa mudança de volume, de pressão, que movimentam o nosso mediastino. Por exemplo, diafragma. Você respira, o diafragma sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então o tempo todo, esse assoalho desse mediastino, ele vai estar subindo, ele vai estar descendo, ele vai estar subindo, ele vai estar descendo, tá? Além disso, movimentos respiratórios da caixa torácica, movimento de alça de bomba, de alça de balde, tá? São nomenclaturas também. A expansão da caixa torácica, os pulmões empurram a caixa torácica externamente, aumentando esse diâmetro, tá? Movimenta também o mediastino. Batimento do coração, o coração tum, 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 tum o dia inteiro, vai movimentar também esse mediastino. Pulsação das grandes artérias,
ventrículo esquerdo joga lá para a aorta o sangue com força. Essa aorta ela pulsa bastante também, faz um movimento. Passagem das substâncias pelo esôfago, tá? Então é uma loucura. Imagine você lá comendo teu churrasco, vai estar lá o churrasco descendo pelo esôfago, você respirando pela traqueia, alça de balde, alça de bomba, esse movimento da caixa expansória, da caixa torácica, fazendo essa movimentação, diminuindo, aumentando o volume, tá? A artéria pulsando, o coração ali bombeando sangue, diafragma subindo, descendo, então é uma loucura. É um dinamismo muito grande desse mediastino, isso que eu queria chamar a atenção. E dois são os fatores que contribuem muito para fornecer essa capacidade de movimento desse mediastino, tá? Já falei alguns, vísceras ocas, a gordura também ajuda, mas as duas principais são a presença do tecido conjuntivo frouxo entre as estruturas, permite esse movimento, essa elasticidade, além da própria característica elástica dos pulmões e do saco pleural que os reveste, tá? Lógico, o pulmão ele tem que ser elástico, ele expande, ele enche, assim como se tem uma estrutura revestindo o pulmão como o saco pleural, por exemplo, ele também deve ser elástico, tá? Então essa elasticidade bilateral entre os dois lados do mediastino acomoda toda essa movimentação e permite toda essa movimentação exacerbada que incessantemente esse mediastino ele faz, tá? Além disso, com o processo de envelhecimento, esse tecido conjuntivo frouxo que permite o movimento, que favorece o movimento, ele vai ficando cada vez mais fibroso. Então esse tecido ele fica mais fibroso conforme a idade vai passando, a pessoa vai ficando mais velha. Se o tecido conjuntivo frouxo permitia e agora ele vai ficar mais fibroso, vai permitir menos movimento. Ele vai ficar mais rígido e mais imóvel. Então rigidez e imobilidade vão aparecendo no mediastino conforme a idade vai passando, conforme o envelhecimento vai chegando da pessoa. Até agora a gente falou sobre o mediastino como um todo, né? O mediastino, a cavidade mediastinal. Ok. Mas didaticamente, esse mediastino ele acaba se dividindo em partes para facilitar o nosso estudo, tá? Então eles dividiram o mediastino em mediastino superior em cima e inferior lá embaixo, tá? Além disso, o mediastino inferior, tá? Ele vai ser dividido em 3 subpartes. Então, o mediastino inferior, anterior, o médio e o posterior. Não precisa dizer mediastino inferior anterior, mediastino inferior posterior. Falando mediastino anterior, mediastino médio, mediastino anterior, posterior, está certo, tá? Tudo certo isso daí. Muito bem. Então aqui a gente vê a imagem, tá? Em azul, o mediastino superior, tá? E embaixo a gente tem o mediastino anterior em amarelo, vermelho aqui o mediastino médio e posteriormente em verde o mediastino posterior, tá? Mediastino anterior, o médio e o posterior juntos formam o que a gente chama de mediastino inferior. Então o mediastino inferior seriam todas essas 3 partes, porque o mediastino inferior se divide nessas 3 partes. Muito bem. Se a gente divide o mediastino em partes, deve-se ter limitações muito bem estipuladas de como esse mediastino vai se dividir. Deixa eu tomar uma água. Muito bem. Então, o mediastino superior, ele está compreendido em que espaço? Ele vai desde da abertura superior do tórax, cujo a gente já viu, tá? Até inferiormente ali o plano transverso do tórax, tá? O que seria o plano transverso do tórax? Isso aqui aparece demais. É muito importante que vocês dominem o que significa o plano transverso do tórax. O plano transverso do tórax, a gente traça uma linha desde o ângulo external, do ângulo externo, ângulo de Loeys, sínfise manubra external, como você preferir, até o disco intervertebral, que está presente entre a vértebra T4 e L5, tá? Então, entre a vértebra T4 e L5,
tem o disco intervertebral, tu vai traçar essa linha entre o disco, entre a sínfise panúbrio external, e você vai ter uma linha. E com essa linha você expande e forma o plano transverso do tórax, tá? Então, o mediastino superior vai desde essa abertura superior aqui da caixa torácica, do superior do tórax, até o plano transverso do tórax, representado aqui em amarelo, tá? Muito bem, esse é o mediastino superior. O mediastino inferior, ele vai desde do plano transverso do tórax superiormente até o próprio músculo diafragma inferiormente. O que dá de observar aqui? O que eu falei, o diafragma é em forma de cúpula, mas ele se abaixa nas extremidades, se inferioriza nas extremidades para se fixar na margem inferior da caixa torácica. Então, aqui a gente consegue ver bem em corte sagital, né? Esse mediastino inferior, na parte anterior dele, ele vai ser um pouquinho mais inferior. Na parte aqui do assoalho, né, do centro tendíneo do diafragma, nessa parte mais do mediastino médio, ele vai ser mais superior, tá? E no mediastino posterior, ele vai se abaixar bem aqui, tá? Então, esse mediastino posterior, ele vai ser bem mais fundo. Muito bem. Sabemos que o mediastino inferior, ele vai se dividir em 3 partes diferentes. O mediastino anterior, o médio e o posterior, tá? Isso aqui é bem simples, tá? O que seria mediastino médio? Mediastino médio seria o pericárdio, tá? O saco que engloba o coração, mais o seu conteúdo. O pericárdio mais o seu conteúdo. O que seria o conteúdo do pericárdio? O que ele reveste? Então, o que o pericárdio reveste? O coração e as raízes ali dos grandes vasos, os vasos da base, tá? Então, basicamente, o mediastino médio seria o pericárdio, coração e a raiz dos grandes vasos. O pericárdio mais seus conteúdos. Muito bem. Agora, mediastino médio é isso. Mediastino anterior fica anteriormente ao pericárdio, tá? Anteriormente ao pericárdio. E mediastino posterior seria a estrutura que espaço atrás do pericárdio, posteriormente ao pericárdio. Muito simples. Aqui na imagem a gente consegue ver. Nessa daqui, fica bem bom, né? Mediastino médio. Aqui o pericárdio revestido, lembrando, desde o pericárdio, coração e raízes dos grandes vasos, tá? Anteriormente, mediastino anterior. Posteriormente, mediastino posterior. Plano transverso do tórax, mediastino superior. Toda essa parte aqui, mediastino inferior. Daí, tá? Muito bem. Para finalizar, o conteúdo teórico, eu quero abordar estruturas especiais que ficam ali no mediastino, tá? São estruturas geralmente verticalizadas, tá? Por exemplo, o esôfago. O esôfago, ele tem uma parte cervical, tá? No pescoço, cervical, torácica, fica dentro da cavidade torácica, e uma parte abdominal aqui, bem curta, né? Na parte torácica dele, como ele é um órgão verticalizado, ele vai ocupar mais de 2 partes do mediastino ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, a parte superior ele ocupa, assim como ele desce ali, na parte posterior também. O timo também. Então, o timo, parte superior, e a parte anterior ele também ocupa. Então, nós vamos dividir a nossa aula estudando partes específicas, por exemplo, mediastino anterior. Depois a gente vai para o mediastino superior, um exemplo aqui. E várias estruturas que estão em um, estão compreendidas em outra parte do mediastino também. Então não se assustem, é normal uma estrutura ocupar muitas partes do mediastino ao mesmo tempo. Muito bem, tá? Para finalizar, lembrando que tem essas questões, então fique aqui comigo, nós temos a nossa divisão, né, de como vai acontecer a playlist, tá? Como ela vai ser organizada? Primeiramente a gente vai estudar, primeiramente essa aula, né, claro. Depois a gente vai seguir estudando o mediastino médio, ou seja, pericárdio e seus conteúdos, ou seja, pericárdio vai ser uma aula só destinada para ele. 2 aulas seguintes falando sobre coração. O coração é bastante extenso de conteúdo, né? Eu dividi ele em 2 partes. Depois, vamos subir lá para o mediastino superior, estudar toda aquela região, né? E posteriormente a gente vai voltar para o mediastino inferior, estudar primeiro o mediastino posterior e depois o anterior para finalizar essa playlist com vocês, tá?
Muito bem, agora vamos para as questões. Então, momento questões com vocês, tá? Como de costume, eu vou passar aqui devagarinho. Vocês pausem o vídeo, tá? Tentem fazer sozinhos. E agora eu vou resolvê-las, cada uma, tintim por tintim, com vocês aqui. Caso permaneça alguma dúvida que eu não tirei durante a resolução da questão, deixe nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Questão número 1. Descreva corretamente os limites do mediastino. Lembrando, mediastino, aqui quando eu falo mediastino, é o mediastino todo, tá? Cavidade mediastinal. Então, compreende o superior e o inferior juntos, tá? Muito bem. Limite anterior do mediastino. Deixa eu trocar de caneta aqui. Externo mais cartilagens costais. Vou colocar só assim. Cartilagens costais. Esse é o limite anterior do mediastino como um todo, tá? Posteriormente, corpos de T1 até T12, tá? Bem extenso esse limite aí, né? Superiormente, abertura superior do tórax. Abertura superior do tórax. Inferiormente, diafragma. Tá? Diafragma. Lateralmente, sacos pleurais. Sacos pleurais. Opa! Pleurais. Muito bem, tá? Essas são as limitações, tá? Muito bem. Tranquilo, né? Questão número 2. Quais as delimitações da abertura superior do tórax, tá? Lembrando, a abertura superior do tórax é a limitação superior, tá, do mediastino. Tá? Posteriormente, vértebra T1. Lateralmente, costelas. A primeira, né, costela, né, de ambos os lados, mais cartilagem. Costal, né, da primeira costela, a cartilagem da primeira costela, tá? Anteriormente, margem superior do manúbrio. Perdão, é letra feia na pressa, né? Questão número 3. Interligue as características com as estruturas correspondentes. Então, essa questão, a gente tinha várias características de cada região do mediastino e a gente tinha que ligar, né, correspondendo cada uma delas. Então, entre a abertura superior do tórax e o plano transverso do tórax. Isso aqui é mediastino superior, tá? Entre a abertura superior do tórax e o plano transverso. Muito bem. Segunda característica, consiste no pericárdio e em seu conteúdo. Mediastino médio, né? Mediastino médio. Terceira característica, fica posterior ao pericárdio. Mediastino posterior, né? Pelo amor de Deus. Mediastino posterior. Fica anterior ao pericárdio? Mediastino anterior, tá? Última característica, entre o plano transverso do tórax e o diafragma. Isso aqui é mediastino inferior, né, como um todo. Lembrando, mediastino inferior compreende tanto o anterior quanto o médio, quanto o posterior também, tá? A união deles. Muito bem. Quarta questão, penúltima agora. Qual estrutura fica entre o pericárdio e a parte mediastinal da pleura parietal, tá? Isso eu frisei bastante, que é a fáscia endotorácica. Fáscia endotorácica. Muito bem. Questão número 5. Marque verdadeiro ou falso, né? Então vamos junto. Primeira afirmativa. O mediastino de um idoso pode ser menos móvel comparado ao mediastino de uma pessoa nova. Verdadeiro, tá? Então, o conjuntivo frouxo, tá? Que faz a interligação entre as estruturas, acaba ficando mais fibroso
e diminuindo essa questão de mobilidade. Segunda afirmativa, o mediastino se localiza posteriormente ao externo e às cartilagens costais? Verdadeiro, tá? Então, o externo e as cartilagens costais fazem o limite anterior do mediastino, tá? Então, logicamente, o mediastino fica posterior a essas estruturas. Terceira afirmativa. O mediastino superior contém o coração, o qual é recoberto por pericárdio, tá? Não é o mediastino superior. Quem compõe o pericárdio e seus conteúdos é o mediastino médio, né? Então, falso essa daqui. Quarta afirmativa. O mediastino superior é subdividido em 3 partes menores. Anterior, médio, né, e o posterior. Falso, tá? Quem se divide em anterior, médio e posterior é basicamente o mediastino inferior, tá? Então, falso essa questão aqui. Última afirmativa. A pleura parietal apresenta relação anterior e posterior com o mediastino. Verdadeiro, tá? Então eu falei que a pleura parietal, tá? Ela acompanha o pulmão lá, né? E ela invade uma certa parte ali do mediastino anterior, formando essa relação anterior e posterior com o mediastino, tá? Muito bem, qualquer dúvida deixe nos comentários, vou tentar responder todo mundo. E é isso. Então nossa aula termina por aqui. Foi uma aula curta, porém creio que produtiva. Esses conteúdos iniciais são muito importantes, fazem muita diferença no início do nosso estudo sobre um assunto novo, né? Completamente novo, sem domínio. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a playlist, ela está muito completa. E se inscreva no canal, deixe seu like, muito importante também. O canal ele é baseado em trazer aulas cada vez mais aprofundadas para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Continue acompanhando os vídeos e muito obrigado.